pessoal, sejam bem-vindos ao Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje a gente vai continuar falando de matemática financeira. Hoje, especificamente, falaremos sobre juros. Mas antes eu vou convidar vocês para que vocês se inscrevam se ainda não se inscreveram no canal, dá um like no nosso vídeo e compartilha a aula com seus colegas, com seus amigos, para a gente fortalecer esse grupo, tá bom? Então vamos à aula. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, eu trouxe aqui pra gente hoje um problema que fala a seguinte coisa, tá? Um comerciante contraiu de um amigo um empréstimo de R$6.000, comprometendo-se a pagar a dívida ao final de 4 meses a taxa de juros simples de 5% ao mês. A gente vai representar essa taxa como AM. Quanto o comerciante pagará de juros e qual o valor total a ser pago? Então vamos pensar assim. Então o capital, que é o empréstimo, foi de R$6.000. De 6 mil. Ele vai pagar isso em 4 meses. Aí é uma taxa de 5% e uma taxa de 5% ao mês. Bom, eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou construir a ideia intuitiva e depois a gente vai formalizar isso mais à frente, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo de 5% de 6.000, né? 5% de 6.000. Bom, se a gente quer calcular 5% de 6.000, então a gente pega 6.000 e multiplica por 5 sobre 100. Não é? Lembrando da aula 1 que a porcentagem é uma fração centesimal, tá certo? Então aqui a gente corta esses dois zeros e aí nós teremos 5 vezes 60 ou 60 vezes o 5, que vai dar R$300. Então em cada mês o comerciante vai pagar ao seu amigo R$300 de juros. Mas quanto é que vai ficar isso? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Olha só, eu vou fazer aqui uma tabela com o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mês. Tá ok? Então, no primeiro mês ele vai pagar 300. No segundo mês ele vai pagar também 300. No terceiro mês mais 300. E no quarto mês, como os juros é a taxa simples, né, ele vai pagar também 300. Então, vou fazer o seguinte, não é? Então, vamos somar essa turma aí. Se a gente somar isso, é a mesma coisa que ser 4 vezes 300. Então, de juros, ele vai pagar R$1.200. Isso de juros. Mas ele quer saber também qual o valor total dessa dívida. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente chama isso de montante. E o montante é o capital emprestado, 6.000 mais os juros, não é? Então, nesse nosso caso, vamos ter 7.200. Então, o comerciante vai pagar 7.200. Nós acabamos de resolver um problema de juros simples, mas vamos formalizar isso. Então, de um modo geral, um capital C empregado durante N períodos, a taxa I produz juros J definido por capital vezes taxa vezes período, ou como preferem chamar, juros é igual a sim. E o valor total, que a gente chama de montante M, é justamente
capital mais os juros, que desenvolvendo a álgebra aqui, não é? Vamos chegar à relação M é igual a C vezes 1 mais IN. Ok, pessoal? Vamos a uns problemas aqui que eu trouxe para a gente. Então, olha só. O investidor aplicou 32 mil em fundo de investimento para resgatar o valor 2 anos depois, a uma taxa de 1,5% ao mês. Letra A. Calcule os juros simples ao final desse período. Letra B. Se a taxa fosse 3% ao semestre, qual o montante obtido no final desse período? Letra C. Calcule a taxa trimestral que o capital deve ser aplicado em igual período para produzir um montante de 38.400. Vamos resolver isso. Então, na letra A, ele quer saber os juros simples ao final desse período, né? Então, vamos colocar aqui os dados, gente, só para a gente se situar. Então, veja, o capital é de 32 mil, a taxa é de 1,5% ao mês e o período em 2 anos. Ele quer saber os juros. Antes que a gente aplique a relação matemática, juros é igual a capital vezes taxa vezes período, é bom que a gente tenha cuidado e muita atenção aqui, porque tanto o período como a taxa devem estar na mesma unidade de medida do tempo. Isso quer dizer o seguinte, ó, se a minha taxa é mensal, eu não posso trabalhar períodos em anos. Mas a gente sabe muito bem que um ano tem 12 meses. Como são 2 anos, vamos multiplicar isso, que dá 24. Então, esse é o nosso período, 24 meses. Aí sim, podemos agora calcular os juros. Então, juros é igual ao capital, que é de 32 mil, vezes a taxa, né? Que é de 1,5 sobre 100, que é uma taxa percentual. E eu vou multiplicar isso por 24. Tá bem? Cortando esses dois zeros, vamos ter o juro igual a R$ 11.520. Então, de juros, o investidor vai receber R$ 11.520. Já na letra B, ele quer que a gente calcule. Se a taxa for de 3% ao semestre, qual o montante obtido no final do período? Tá? Então, ele quer saber quem é o montante M. E a gente sabe, né, que montante é capital mais juros. Então, a gente precisa calcular os juros. Só que aqui, mais uma vez, eu dou destaque que a nossa taxa está ao semestre. Precisamos fazer uma transformação, uma vez que o meu período está em anos. Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que em um ano tem 2 semestres. Como são 2 anos, a gente tem 4 semestres. Tudo bem? Então, agora vamos calcular os juros. Então, juro, que é capital vezes taxa vezes período, ele vai ser igual aos 32 mil vezes 3%, ou 3 sobre 100, vezes o 4. Podemos cortar aqui os zeros, né? Então, o juro aqui está dando R$ 3.840. Bom, mas muito cuidado, porque o problema não quer saber os juros, quer saber o montante. Então, M, que é capital mais juro, vai ser igual à aplicação, que foi de 32 mil, mais os juros, que é 3.840. Portanto, o montante será de 35.840. Ok, gente?
Na letra C, ele pede para a gente calcular a taxa trimestral que o capital deve ser aplicado em igual período para produzir um montante de 38.400. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o cálculo dos juros. E a gente pode achar o juro fazendo o montante menos o capital, o que vai dar 38.400 menos 3.000 menos 32.000 menos 32.000. Então, o juro é igual a 6.400, tá? A gente pode calcular a taxa e pegando o juro e dividindo pelo capital vezes o período. A gente poderia fazer isso agora, né? Mas cuidado. A nossa taxa, o nosso período está em anos e ele quer isso capitalizado trimestralmente. Então a gente sabe que em um ano nós temos 4 trimestres. Multiplicando isso por 2, que são 2 anos, nós teremos um período de 8 trimestres. Logo, cancelando aqui os zeros, simplificando o 8 com 64 e o 8 aqui com 32, vamos chegar a 0,025. Que se a gente multiplicar isso, né, como é uma taxa percentual, isso dá 2,5% ao trimestre. Ok, gente? Agora vamos falar um pouquinho de juros compostos, tá? O regime de capitalização das transações comerciais e financeiras, essa que a gente faz, é de juros compostos, que se baseiam no seguinte princípio. Ao final do primeiro período, os juros sobre o capital inicial são adicionados a ele, produzindo um primeiro montante. Ao final do segundo período, os juros incidentes ao primeiro montante são incorporados a ele, produzindo o segundo montante. Ao final do terceiro período, os juros incidentes ao segundo montante são incorporados a ele para gerar o terceiro montante e assim por diante. Perceberam a diferença? É que agora, gente, a gente está calculando juros sobre juros. Vamos formalizar isso. De um modo geral, um capital C a juros compostos aplicado a uma taxa fixa I durante N períodos produz um montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. Por sua natureza, o sistema de juros compostos é chamado de capitalização acumulada, pois são gerados juros incidentes sobre juros. Bem, pessoal, essa foi uma aula sobre matemática financeira. Falamos aqui sobre juros simples e juros compostos, tá certo? Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero mais uma vez solicitar que vocês curtam o nosso canal, não é? Se inscrevam. E se vocês gostaram do vídeo, passe ele para os colegas. Vamos estudar, tá certo? Um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!